Nós vivemos em torno de rotulações. A sociedade rotula, as convenções rotulam, e algumas pessoas rotulam outras. Quando a gente rotula, a gente dá um rótulo para alguma coisa, ou para alguém, nós estamos limitando ou estamos generalizando. Alguém diz assim, o fulano é resiliente. Resiliência. Ora, resiliência é uma questão de sobrevivência. E quem é resiliente, muitas vezes é resiliente sem saber que é. Ele simplesmente está reagindo e fazendo o que deve ser feito para sobreviver a alguma situação. Então, hoje em dia, a gente ouve as palestras, nós ouvimos especialistas falando, olha, vocês têm que ser resilientes, temos que ter o poder, né, de resiliência, de superação. Ora, quem precisa superar, quem necessita dessa superação, vai se superar por questão de sobrevivência. Então essa de dizer a resiliência, ou apresentar isso como uma doutrinação, né? Tem coisa que parece se tornar doutrina. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser isso e aquilo, e quem é, nem sabe que é. Você, quando é paciente, você é paciente e nem sabe que é. As pessoas que veem isso em você. Quando você tem alguma qualidade diferente, quando você tem uma disposição diferente para agir na sua vida, para fazer aquilo que precisa ser feito, para tomar suas posições, para tomar suas decisões, você faz isso porque você é assim, é da sua natureza, né? Então, quando a gente coloca assim, aqueles ditados, né? Quem nasceu para ser prego nunca vai ser martelo. Isso faz sentido, né? Em alguns momentos nós podemos observar que há pessoas que não vão mudar e não vão conseguir, vão precisar de ajuda. Há pessoas que precisam de ajuda, se elas quiserem. Porque ajuda, você não vai oferecer ajuda sem que esta pessoa esteja predisposta a receber essa ajuda. Porque se ela não sentir necessidade de ajuda, ela certamente vai continuar como está. E muito bem, resolvendo sua vida do jeito que acha que deve resolver. E olhando de fora, muitas vezes a gente coloca todo mundo num pacote só e criamos as rotulações, as doutrinações. E cada indivíduo tem sua forma de ver o mundo de acordo com o seu repertório, seu histórico de vivência. É bem verdade que todo aquele que sente necessidade de mudar, ele sempre encontra uma alternativa. Mas agora dizer, você precisa ser assim, você precisa ser daquele jeito e criar um molde, não é? Isso aí certamente vai roubar do indivíduo a sua própria capacidade de crescer, de desenvolver-se por suas próprias experiências, por suas próprias observações. Então a gente tem que ter cuidado quando rotulamos, quando falamos de alguém, né? Quando avaliamos alguém pelo nosso modo de ver, pelo nosso modo de olhar. Vamos ver a realidade dela. Vamos viver o seu dia a dia. Ninguém faz isso. A gente fala com as pessoas, né? A gente transmite uma mensagem num pacote, porque alguém definiu isso, porque os especialistas disseram isso, porque os educadores falaram aquilo. E a gente percebe que mesmo as pessoas que não estão dentro desse formato, elas estão vivendo, elas estão resolvendo a sua vida, estão aprendendo. Então, não existe essa questão de colocar todo mundo na mesma forminha, foi a convenção decidiu assim, que tudo deve ser decidido assim. Ainda bem que Deus olha para nós como indivíduos. Deus trata cada um segundo suas necessidades pessoais, individuais. O plano de Deus é com a humanidade? Sim. Mas a humanidade no sentido genérico, relacionado ao indivíduo, ao homem, cada um que pertence a este mundo, cada um que está aqui, cada um que convive nessa realidade deste mundo tão confuso. Deus olha para cada um de acordo com as suas necessidades. E os homens querem compactar, colocar todo mundo numa forminha. Não, tem que ser todo mundo assim, tem que pensar desse jeito, tem que estar diante desses padrões sociais que se estabelecem, né? Aí vamos definir que esta coisa aqui tem que ser chamado disso ou daquilo. Nós decidimos que a palavra correta para lidar com isso é essa ou aquela. As coisas não mudam pelas palavras que usamos a respeito delas. As coisas não mudam por causa das convenções que são criadas e votadas. O homem precisa do controle para dominar. E como ele controla? Controla pelas convenções, pelas votações, por aquilo que definem como regra, como padrão. E assim eles dominam sobre os outros, sem reconhecer
a necessidade individual. Um grupinho reúne e decide o futuro das pessoas. Convencional. Quando a lei de Deus, que deveria ser a regra de conduta de todo ser humano, estabelece amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus e ao próximo. Então, dentro desse contexto, o homem não teria vez. Se não quiser inventar regrinhas, se não quiser inventar sobre isso, sobre aquilo, os homens não teriam como discutir nada. Jesus, quando chegava, por exemplo, no meio daqueles que estavam discutindo isso, discutindo aquilo, ele chegava com a verdade. A verdade cala a todos. Não dá para discutir com a verdade. É fato. Então, para que os homens tenham uma motivação para viver, motivo para dominar, para assumir os seus postos de liderança, mundial, local, não importa em que esfera ou escala esteja, ele precisa criar as regrinhas, precisa criar uma coisa que aquilo que você faz nunca está perfeito, você fez assim, mas tem que ser assim, agora foi decidido que é assim. Então o homem nunca se vê bem na situação em que ele vive, porque os homens começam a criar regras e condutas para desviar as pessoas daquilo que é a essência, daquilo que é realmente importante para ser feito.